Bem, eu voltei e vim para ficar. Esse tema ele mexe muito comigo, por quê? São 19 anos de ministério pastoral, isso é muito pouco, ó, joguei aqui fora, mas uma coisa eu quero dizer para você, ele mexe conosco, esse tema ele mexe com a gente. E por quê? Fica tranquilo que eu não vou me despir não. Mas esse tema, quando se trata de uma igreja que não cresce, ele mexe muito com a gente. Ele nos dá a ideia e nos tira do sério. Porque eu disse anteriormente que uma igreja como organismo vivo, ela tem que crescer. Ela tem que crescer. Eu quero trazer o primeiro motivo. Eu disse que a gente precisa olhar as nossas raízes. E o começo da igreja, o começo, o iniciar de uma igreja local, pode também definir crescer ou não. O início do crescimento da igreja, ele pode definir o seu crescimento ou não. Tem muitas igrejas que começam muito bem, mas o meio não fica legal, não é legal. Mas tem igrejas locais que o seu início já é muito mal. Então, o seu começar, o seu iniciar, ele pode definir também se você vai crescer ou não. Uma outra coisa muito importante relacionada ao início, ao começar de uma igreja local, eu já disse isso, e por que eu falo isso? Porque tem igrejas que começam de divisão, tem igrejas que começam de rebelião, tem igrejas que começam por conta de não se sujeitar a outras lideranças, e há uma vontade enorme de ser o da situação, o líder da situação. Há igrejas locais, as pessoas, como Paulo certa vez disse, que vão fazer aquilo por inveja, por inúmeros outros motivos, menos para a honra e glória de Deus. Isso define também se ela vai crescer ou não. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando que o histórico da igreja pode definir o crescimento da igreja. Você pode perceber que as igrejas que têm uma história triste, uma história complicada, uma história amarrada desde o seu início, o meio e o fim, não porque Jesus não voltou ainda para buscar a noiva, porque ainda que essa igreja não cresça, lá tem, eu creio, os remanescentes. A gente sabe que na igreja local não tem só crente, tem joio e trigo. E aí a gente fala sobre o histórico da igreja. E quando esse histórico não é muito bom, a primeira coisa que acontece, sabe de uma coisa, que o que acontece na igreja local, muitas vezes, toda a comunidade fica sabendo, todo o bairro fica sabendo. Às vezes, se for uma cidade pequena, então, isso aflora rapidamente. Isso aí, tudo que acontece, vai direcionar se essa igreja, se ela está bem na vida, não só com os irmãos ali na igreja local, ela vai estar bem na vida na cidade, no bairro, na comunidade onde ela está inserida. Mas se o seu histórico, se o seu início, se o seu dia a dia não dá confiança, não transmite confiança, ela não vai crescer. Então, nesse momento, nesse primeiro vídeo, eu já estou dizendo para você que veja as suas raízes. Você, pastor, que chegou nessa igreja novo, cheio de vontade, eu lembro que quando eu saí do seminário do Sul, da Tijuca, eu falei, eu vou arrebentar, eu vou chegar na minha primeira igreja que aparecer, primeira PIB, primeira igreja batista que aparecer, e eu vou mudar o mundo, eu vou ganhar muitas pessoas, eu vou fazer, vou acontecer. E depois eu fui descobrindo, se passaram 19 anos praticamente, eu completo agora em junho, se Deus assim permitir, Jesus não voltar, mas Maranata, a hora vem Jesus, que não é por aí, não é desse jeito, você não muda ninguém, você não transforma ninguém, mas é Jesus. Nós estaremos mais à frente falando o porquê ou as outras possibilidades de uma igreja não crescer. Mas nesse momento eu quero dizer para você, meu querido líder, meu querido pastor que está ouvindo, meu querido seminarista que vai assumir um ministério e vai passar pelo concílio, ou vai ser alguém que vai colocar as mãos sobre você, quero dizer para você que em primeiro lugar você tem que olhar as raízes, o histórico da igreja. Eu tive um pastor saudoso, pastor chamado João Falcão Sobrinho lá em Irajá. O pastor que me enviou para o seminário, pastor que foi
ele já não era mais pastor da igreja quando ele foi secretário também do concílio meu pastoral, e eu lembro que ele dizia o seguinte: você precisa conhecer logo quando chega à igreja o histórico da igreja, a vida da igreja, que ela representa para a comunidade. E uma coisa você guarda: se você quer a igreja, você tem que fazer uma pergunta aos moradores daquela comunidade, aos moradores daquela comunidade. Perguntar o seguinte: se a igreja saísse hoje da sua comunidade, ela faria falta? Se a sua igreja saísse da comunidade onde ela está inserida, é algo que você vai falar, claro, ela vai fazer falta. Mas o grande lance é saber se eles vão dizer da comunidade, do bairro, os moradores dali, se vão sentir falta da igreja. Uma outra coisa importante é quando tem algum evento e vem um visitante, e quando eles perguntam aos moradores: onde é a igreja tal? Onde é a igreja tal? E eles falam: eu não conheço essa igreja não, essa igreja existe nesse lugar? É um outro adendo e nos dá a ideia de como vai a sua igreja na sua localidade. Então, olhe o histórico, olhe a sua realidade. Eu poderia falar muitas outras coisas, porque o histórico da igreja, a vida da igreja, o que ela representa, como ela começou, como ela atua na comunidade, fará grande diferença. E aí nós vamos voltar a falar sobre esse tema, que eu vou dar alguns exemplos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É o segundo vídeo, o primeiro foi a introdução, essa é a primeira parte depois da introdução. Eu espero que você aí compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal, porque fazendo assim você vai estar me ajudando a dar continuidade nesse projeto chamado Por que a Sua Igreja Não Cresce. Então, se inscreva aí, curta, compartilhe, fale para os seus amigos, os seus colegas de ministério, os seminaristas que precisam ver e ouvir um pouquinho disso, porque eles acham que você que está errado, você que não está sabendo fazer, e que eles vão mudar o mundo. O negócio de seminarista é muito engraçado, né? O seminarista acha que vai bombar, vai melhorar tudo. Eu lembro que quando eu era seminarista, eu falava assim: gente, meu pastor deve estar fazendo errado. Ele tem que fazer assim, porque o professor ensinou assim, o professor falou que é desse jeito, e a gente botava um monte de coisa na cabeça achando que fosse ser fácil demais. Não é fácil, não é fácil. Então, o motivo de uma igreja, em primeiro lugar, não crescer, pode ser o modo que ela começou, pode ser o modo que o histórico da igreja. Então eu quero dizer para você que você precisa olhar as suas raízes, o histórico da sua igreja, e vamos embora. Daqui a pouco eu estou voltando, não vai embora não, tem outro vídeo que está chegando aí, e a gente vai falar mais sobre coisas que podem impedir que a sua igreja não crescer. Para que você não fique se perguntando: a minha igreja não cresce, porque a minha igreja não cresce, porque a minha igreja não cresce, porque a minha igreja não cresce. Fica aí, dê o seu like, não esquece não, curtida aí, compartilha, Deus te abençoe. A gente já volta já, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.